126 diz assim. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Se vocês puderem ficar aqui. Salmo 126 diz assim: boa noite, graça e paz. Tudo bem? Se não tiver, vai ficar. Eu me lembro uma vez, na minha infância, eu ganhei uma bicicleta, não sei se vocês lembram da Caloi, azul clarinha. E quando eu aprendi a andar, criança, né? Apertei o freio da frente, tava milhão. A bicicleta parou, né? E eu lembro que tinha um amigo lá na rua, mais velho, né? Um cantor, né? Um músico. Amigo mais do meu irmão do que eu conhecia ele. E ele ficou desesperado ali, mas aquela cena marcou a minha vida, porque a infância nós temos marcas. E a gente aprende a andar de bicicleta como? Né? Andando. Se você andar uma vez por ano, talvez você consiga lembrar, mas é difícil, né? Igual patins. Se eu for andar agora... E a gente aprende a orar orando. Não tem segredo, não tem mágica. Não tem mistério nisso. A gente aprende a orar orando. A gente começa com as rodinhas, aí vai tirando uma rodinha, vai tirando outra rodinha. Quando vê, a gente já está dando um mortal com a bicicleta. Mas Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: ó Senhor, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. O povo era escravo da Babilônia, escravo no Egito. E eles foram libertos. E eles voltaram como quem sonham. Eles começaram a sonhar porque eles foram libertos. E eles cantavam com alegria, e diziam ao Senhor: grandes coisas fez o Senhor. O Senhor nos tirou daquele lugar. O Senhor nos tirou da escravidão, dos falsos deuses. O Senhor nos tirou da religião. E que o Senhor possa nos livrar da religião gospel evangélica. Que isso não salva ninguém. E o Senhor tirou aquele povo, o Senhor libertou aquele povo. Eles eram escravos do medo. Eles eram escravos das redes sociais, das más notícias, dos jornais. Eles eram escravos das vozes que não era de Deus. Eles eram escravos do medo. Medo da doença,
medo da enfermidade, medo que não vai ter recurso, medo que Deus não vai fazer, medo que está demorando, parece que não vai acontecer, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus me abandonou. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E aquele povo ficou durante anos no deserto. Mas chegou um dia que a promessa de Deus se cumpriu para aquele povo. E a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Não importa o lugar que você está vivendo, não importa as circunstâncias que você está vivendo, Deus está com você. Se você está passando por lutas, não significa que Deus se esqueceu de você. Se você está passando por dificuldades, não significa que Deus não continua operando milagres. Só de nós estarmos aqui hoje é um milagre. Nós estamos vivos. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós estamos aqui hoje. Quantos milagres Deus fez, quantos livramentos o Senhor nos deu. Nós nem sabemos, nós não imaginamos, nós não temos noção do mundo espiritual. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, que os principados e potestades a todo momento tentam nos levar para a morte. A todo momento. Então milagres de Deus estão acontecendo todos os dias na sua casa, na sua família. Então, se nós estamos passando por lutas, por dificuldades, se nós estamos passando por provações, nós precisamos entender que Deus quer falar algo conosco. Ou nós ignoramos a voz de Deus, ou nós aprendemos a lutar as batalhas na força dEle, no poder dEle, ou nós não aprendemos com as lutas. Quantas vezes o Senhor nos livrou de todo o mal? Quantas vezes a provisão de Deus chegou para nós? Quantas vezes? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos, porque nós trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. Quando Paulo escreveu isso, em 2 Coríntios, no capítulo 4, que ele disse, por todos os lados, Jonathan, nós somos pressionados todos os dias, mas não ficamos desanimados, porque existe uma esperança para nós, a esperança da glória. Nós ficamos perplexos pelas coisas que estão acontecendo, Tiago, mas não desesperados, porque nós temos uma promessa. Nós somos perseguidos todos os dias, mas não abandonados, porque Deus nunca nos abandonou. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós ficamos abatidos, tristes, mas não destruídos. E Paulo continua, 2 Coríntios, no capítulo 2, no final desses versículos que eu acabei de citar aqui. Portanto, não desanime, porque embora o nosso corpo vá se desgastando, o nosso interior se renova dia após dia. Nosso corpo se cansa, nossa mente cansa, as nossas emoções são muitas vezes atacadas, nós se cansamos, mas Paulo diz, portanto não desanimem, porque embora o corpo exterior vá se desgastando, o interior é renovado dia após dia através da presença dEle. Nós precisamos se relacionar com Deus, não tem outro caminho. Nós precisamos ter intimidade com aquele que criou o universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que é majestade, soberano, Rei da glória, Rei dos reis e poderoso. Ele está disponível para ter intimidade com nós.
E esse leve sofrimento momentâneo não há de se comparar com a glória de que há de ser revelada. Por isso, nós precisamos fixar os nossos olhos nas coisas que não se veem. Porque as coisas que nós vemos, elas são transitórias, elas são passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas. Se você não enxerga a provisão, começa a profetizar, a provisão de Deus virá, seja amanhã, seja daqui um mês, os recursos, pode ser no final do ano, os recursos, a provisão de Deus virá para a tua casa, para a tua família. Nós precisamos aprender a lutar, profetizando, orando, intercedendo, não desistir no meio do caminho. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos, se não houvermos desfalecidos, se não tivermos desistidos. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, com cânticos de alegria. Ou nós passamos pelas provações murmurando, ou nós passamos pelas provações adorando, crendo, esperando, confiando, não desistindo. Porque se nós desistirmos no meio do caminho, como é que nós vamos colher? Nós temos que continuar semeando com lágrimas. Senhor, eu não estou vendo, mas o que é fiel, o que prometeu, é fiel para cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Isso é fé. É profetizar aquilo que nós não vemos. Por isso Paulo disse, não desanimem. Os teus olhos precisam estar fixos nas coisas que não se veem. Ah, mas eu tenho que pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que quitar minhas dívidas, eu tenho que guardar, eu tenho que emprestar, eu não quero mais pedir emprestado. Mas nós precisamos orar e profetizar e crer que Deus cumprirá. A palavra de Deus se cumprirá nas nossas vidas. Todas as coisas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A igreja precisa aprender a passar pelas provações. A provação, ela precisa aumentar a nossa fé. A provação não pode fazer com que nós venha retroceder, olhar para trás e desistir. A provação tem que criar em nós perseverança, para nós testemunharmos. Ei, fica tranquilo, aconteceu isso na minha vida. Na hora que eu menos esperava, o socorro de Deus veio para a minha vida. Aí, quando Deus opera um milagre, não dá nem vontade de falar, porque, nossa, como eu murmurei, como eu reclamei, mesmo assim o Senhor fez. Agora, quando nós esperamos, quando nós descansamos, quando nós confiamos nele, Senhor, está difícil, porque Deus prova quem Ele ama. Senhor, eu sei que está difícil, eu não estou vendo, mas eu vou esperar em Ti, porque nós temos um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Glória a Deus. Nós temos um Deus que trabalha. O problema é que a geração não quer mais esperar. Senhor, eu quero agora. Senhor, tem que ser agora. Deus tirou aquele povo do cativeiro. Eles estavam sonhando, se alegrando. Grandes coisas o Senhor fez aqui. O Senhor já nos tirou da escravidão do pecado. O Senhor já nos tirou da escravidão do medo.
O medo, até certo ponto, até que ele é bom, porque você fica ali, né? Não vou fazer isso, porque pode acontecer. Então, ele traz uma segurança. Mas o medo, quando ele toma os nossos corações, a nossa alma, é ruim. Porque a gente não consegue avançar. A gente não consegue nem estar aqui na igreja. O medo, quando toma conta do nosso coração, as preocupações, a ansiedade, atrapalha o agir de Deus. Porque a gente começa a se distanciar da palavra, a gente começa a ouvir outras vozes, a gente começa a ouvir mais o mundo do que as promessas que estão escritas na Bíblia, a gente começa a ouvir outras coisas, menos aquilo que nos traz esperança. Como ter fé? Como ter fé, a fé bíblica, não a fé gospel religiosa. Ter fé é ler a Bíblia. Se existe qualquer outra prática no meio evangélico que traz fé, a não ser ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, é demoníaca, é humana, é religiosa. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem ouvir a palavra de Deus. Como ser curado? Como ser liberto? Como crer na provisão de Deus? Lendo a palavra e orando. Porque senão a nossa mente, o nosso coração vai ser dominado pelo medo. O Senhor quer te levantar nessa noite. O Senhor quer te renovar nessa noite. O Senhor quer te dar forças. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nós devemos buscar. Nós precisamos aprender a orar. O Espírito Santo de Deus tem colocado isso no meu coração. A igreja precisa aprender a orar. É o caminho. É a nossa arma de defesa, de ataque. É a nossa arma. Cristão que não ora, pelo amor de Deus, está perdido. Eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito no poder da adoração. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, quando nós nos esquecemos dos problemas. Por isso que ele disse: não andais ansiosos por coisa alguma, antes colocai as vossas petições diante de mim, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Daqui 8, 9, máximo 10 anos, a doença chamada ansiedade vai dominar o mundo. E o Brasil está em primeiro lugar. Eu não sei porque eu estou falando isso daqui hoje, mas nós precisamos vencer a ansiedade através da oração, através do relacionamento com Jesus. Nós precisamos urgentemente nos lançar aos pés de Jesus, nos render aos pés de Jesus, porque Ele acalma a tempestade, porque Ele aquieta a nossa alma, Ele acalma o nosso coração. Ou a paz se compra? Quantos aqui já compraram a paz em algum lugar? Quantos aqui já encontraram paz na religião? Só por frequentar o culto aqui. Quantos aqui já tiveram paz? A paz não se compra. A paz foi conquistada na cruz do Calvário. Sabe o que a gente precisa ensinar para o mundo? Mas antes de ensinar para o mundo, ensinar para a nossa alma e para o nosso coração que é ansioso, que Jesus tem a paz que excede todo entendimento humano. Que quando nós entramos na presença dEle, as águas tranquilas vêm. Deus se manifesta em nossas vidas, a alegria vem, a cura vem,
os milagres vêm. A presença de Deus é inexplicável. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Jesus. Fala: Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Ele fará. Vamos ficar de pé. Nós vamos passar pelas provações semeando com lágrimas. Os nossos pastores que não estão aqui hoje, que estão lá na conferência, eles semearam, estão semeando com lágrimas. E olha tudo, olha quanta coisa eles já estão colhendo. Acha que é fácil abrir mão de propostas de emprego para pastorear essa igreja? Valores altos que eu sei que ele nunca vai falar aqui no púlpito. Vocês acham que é fácil perder filhos, 2 filhos, ser injustiçado e estar aqui pastoreando essa igreja? Semeando com lágrimas. Mas eles vão colher com alegria e nós vamos fazer parte dessa história. O Jardim Arise nunca mais vai ser o mesmo. As famílias vão ser atraídas para este lugar. Os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, elas serão constrangidas, contagiadas por esse Deus que arde nos nossos corações. O mundo precisa receber aquilo que nós estamos recebendo aqui hoje. As pessoas precisam ser abençoadas por nós. Nós não podemos guardar tudo isso aqui para nós. Nós precisamos sair daqui como tomar posse que nós somos testemunhas de Jesus. Nós recebemos a paz e nós levamos a paz. Nós recebemos a alegria de Deus, nós levamos a alegria. Nós animamos as pessoas, nós contagiamos as pessoas. Nós levamos a cura, nós somos curados e levamos a cura para as famílias. Os milagres acontecem, as maravilhas, os sinais, prodígios acontecem aqui neste lugar, na sua vida. E nós vamos reproduzir isso nas casas, principalmente na nossa casa. A igreja começa na nossa casa. A manifestação do Espírito Santo, do poder dEle, do amor dEle, da presença dEle, começa na nossa casa. E a igreja é reproduzida para as demais casas e famílias. O Senhor quer te renovar nessa noite. O Senhor quer te abraçar nessa noite. Semeando para a eternidade. O ano do crescimento. Sabe como nós semeamos para a eternidade? Orando. A oração é uma semente para a eternidade. A murmuração, a reclamação, a falta da memorização da palavra de Deus enfraquece a nossa fé. Quanto mais a palavra de Deus estiver guardada nos nossos corações, mais fé nós teremos. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus é mais doce do que o mel.
A palavra de Deus traz alegria, ela traz paz, ela nos enche do amor de Deus. A palavra de Deus traz fé para os nossos corações, para nós cremos nos milagres, nas maravilhas, na manifestação do poder dEle nas nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa, Jesus é poderoso, o Verbo se fez carne. A palavra é o próprio Deus que se encarnou através de Jesus. Qual milagre que você precisa hoje? Qual milagre que você precisa hoje? Além de muitos e muitos milagres, você tem roupa para se vestir, você tem comida, Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu creio que você veio aqui e precisa de um milagre na sua vida. Eu gostaria de te chamar aqui na frente, para que Deus possa operar na sua vida, na sua casa. Você que precisa de um milagre na sua vida. Eu quero orar por você, junto com a igreja.